E começando mais um BR22 Rômulo Souza, eu sou Rômulo Souza, também chamado BR22. Beleza? E aí, antes de entrarmos no assunto desse vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, apertar o sininho, comentar, compartilhar, deixar o seu gostei, seu like, ajudar no engajamento desse canal. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, não é? Então, já faz algum tempo que eu tenho andado meio desmotivado com as coisas, cara, meio desanimado, sabe? Eu tenho dado daquele ânimo do Saitama, cara. Então, quem já assistiu One Punch Man vai pegar a referência. E eu recomendo esse anime pra você assistir, cara. É um anime bacana, legal de assistir, cara. Tenho andado meio desanimado por causa dessa quarentena que nunca acaba, por causa dessa pandemia, por causa dos rumos que a política brasileira tem tomado. Então eu tenho andado meio desanimado até mesmo para fazer vídeos aqui no meu canal, cara. Já faz algum tempo que eu tenho cogitado em falar alguma coisa acerca dessas manifestações que têm ocorrido ao redor do mundo, falar acerca do racismo e tudo mais. Porque o que eu falaria, cara, não seria diferente do que muitos têm falado por aí. Que o racismo é uma coisa abominável, cara. George Floyd teve uma morte covarde nas mãos daquele policial branco que, na minha humilde opinião, além de ser expulso da polícia, ele, cara, tem que apodrecer atrás das grades até o último dia da sua vida, cara. Porque ele tirou a vida de um ser humano. Pra mim não importa se você é negro, se você é branco, se você é mulato, pardo, amarelo, com bolinhas cor-de-rosa. Não importa pra mim a cor da sua pele. Pra mim você é uma criatura criada por Deus e é digno de respeito, cara. E assim, cara, pra mim negro não é raça, negro é cor. Pra mim raça é a raça humana, cara. Então assim, cara, é lógico que o racismo é algo abominável, cara. Então o que eu falaria aqui no meu canal não diferenciaria em nada do que muitos já falaram em seus canais de YouTube, né, cara? Essa morte gerou muita polêmica, gerou muita insatisfação ao redor do globo, né? Muitas pessoas se manifestando contra o racismo e é lógico que nós temos que protestar contra o racismo, não é? E é válido você manifestar acerca dessas coisas. A única coisa que me incomoda acerca dessas manifestações é o seguinte, cara. Tem muita gente se aproveitando desses casos, se aproveitando da morte de George Floyd, para poder se autopromover, né? Acerca de politicagem, não é, cara? Como o caso, por exemplo, a família de George Floyd, né? Eles falaram acerca das manifestações, pedindo para que as manifestações sejam pacíficas. E houve um grupo que falou: não, não tem que ser pacífico, não, tem que quebrar tudo mesmo e tudo mais, temos que ser ouvidos, senão quebramos tudo. Ou seja, já vê que essas pessoas não estão nem aí para o caso de George Floyd. Eles querem mais ver o circo pegar fogo mesmo, vendo pessoas quebrando vidraças, saqueando lojas. Então, assim, cara, quando você é uma pessoa de bem mesmo, quando você realmente quer se manifestar, existe a maneira certa de se manifestar, não é? Ah, não, porque a polícia era toda racista e tudo mais. É notório que tem racismo dentro da polícia, entendeu? Tem muitos policiais brancos que são racistas. Não quer dizer que toda a corporação seja racista. Vamos lembrar que dentro da corporação existem muitos policiais que são negros. E você não acha que um policial negro vai matar o outro negro por causa de racismo, não é? Então assim, mas tem que. Aí a pessoa reclama: mas a polícia nos ataca, tira em nós, a gente tá se manifestando e a polícia vem com tiros e tudo mais. Cara, se você está se manifestando e você começa a tirar pedras na polícia, é lógico que a polícia vai reagir, não é, cara? As manifestações têm que ser pacíficas. Mas eu vejo que tem muita. Mas como eu mencionei, eu vejo que tem muita politicagem se apropriando da imagem de George Floyd. Como o caso, por exemplo, lá em Israel, que os palestinos pegaram a imagem de George Floyd e colocaram ao lado de um palestino que foi morto por um soldado israelense, né? E nós sabemos que no Oriente Médio essa questão de palestinos e israelenses é uma coisa bem mais embaixo, cara. Pega muitas questões religiosas, questões acerca de Jerusalém e tudo mais.
Então a gente vê que tem pessoas que pegam a imagem de Freud, né, e querem associar isso a um movimento político, né? Ou seja, movimentos de interesse, cara. O que eu acho isso moralmente reprovável. E eu estava meditando acerca dessas coisas, principalmente acerca de moralidade, cara, né? Eu vejo que as pessoas precisam muito mais de Deus, cara. Porque quando você tem mais Deus em seu coração, quando você se volta mais para Deus, você vê que essas coisas são mais fáceis de serem resolvidas, cara. Por que existe tanto racismo? Por que existe tanto ódio? Por que as pessoas se voltam tanto para a violência? Simples. Porque as pessoas, a cada dia que passa, se afastam mais de Deus. E eu estava até conversando isso com um amigo outro dia, né? Já comentei isso, e estava meditando acerca dessas coisas, acerca do surgimento do cristianismo, por que dos primeiros séculos o cristianismo cresceu tanto. E uma dessas questões foi a questão da moralidade, cara, né? Eu não sei se você sabe, mas um dos 3 pilares na nossa sociedade é a filosofia grega, o direito romano e a moralidade judaica cristã, né? E eu falo dessas coisas porque quem é no meu canal sabe que eu gosto de falar de Deus. Todo sábado eu faço vídeos falando de Apocalipse e convido você a assistir esses vídeos, né, cara? Principalmente se você tem interesse em saber como é que Deus vai mandar a humanidade pra vala, segundo as profecias, né? Então. E assim, cara, e por que é importante eu falar dessa questão de moralidade, né? Um dos motivos pela qual, pegando assim os povos antigos, por que os gregos aceitaram tão facilmente o cristianismo? Simples, uma dessas questões é a questão moral, não é? Os gregos antigos eram pessoas muito inteligentes, não é? A Grécia era o berço da filosofia, né? O nosso sistema atual de ensino, ele tem como base o antigo método de ensino dos gregos, né? Aliás, foi da cultura grega que o ensino passou a ser mais profissional, digamos assim, por causa dos sofós, por causa de pensadores como Platão e Sócrates, né? Mas se você vê, os gregos eles eram muito sábios, inteligentes e filosóficos, mas sua cultura era moralmente horrível, cara, né? Se você pegar, por exemplo, a mitologia grega, né, os deuses gregos, você verá que os deuses gregos eram altamente morais. A começar, por exemplo, dos 3 maiores, né, Poseidon, Hades e Zeus. Poseidon praticamente estuprou uma sacerdotisa de Atena, né, que acabou resultando do surgimento da Medusa. Estou falando de mitologia grega. E Zeus, né? Quem conhece a história de Zeus sabe que ele era o Mister Catra da antiguidade, né? O cara tinha relacionamentos extraconjugais, vivia traindo a sua esposa Hera. Hércules era fruto de um relacionamento extraconjugal, não é? Por isso que Hera odiava tanto Hércules, né? Entendeu? E Zeus passou na frente dele, ele queria traçar, seja divindade, seja ninfas, seja criaturas mitológicas, humanas, né? Tem até uma história que Zeus sequestrou o rapaz mais bonito da Grécia para fazer dele seu escravo sexual pessoal, né? As divindades tiveram até que transformar esse rapaz da constelação de Aquário, unicamente para poder livrar esse rapaz dos assédios de Zeus, né? Aliás, uma curiosidade, se você já assistiu aquela série Cavaleiro do Zodíaco, vai lembrar do golpe Camus de Aquário, Execução Aurora, você vai lembrar que quando ele executava esse golpe, atrás dele tinha uma imagem de uma mulher com um jarro na mão, né? A nível de curiosidade, aquela mulher segurando o jarro não era uma mulher, era um rapaz. Porque tem base na mitologia grega. Eu estou falando mitologia grega. E por causa da religião grega, isso acabava refletindo da sociedade grega, né? Se você vê, por exemplo, os espartanos, que conhecidos pela sua coragem e voracidade na hora da batalha,
Diziam que o rei de Esparta chegou a legalizar o homossexualismo em Esparta, não é? Os soldados espartanos, para se aliviarem, tinham um relacionamento entre si. E dos combates antigos, quando se saqueava uma cidade, era comum os soldados capturarem virgens e as estuprarem. Para você ver o nível da moralidade dos povos antigos, não é? Entendeu? Só para você ter uma ideia, os romanos que herdaram a cultura grega, né, que são herdeiros culturais dos gregos, os romanos tinham o hábito de colocar nas portas de suas casas, né, imagens de pênis e com a inscrição embaixo: aqui mora a felicidade. Meu Deus. Então, ou seja, os gregos eram altamente filosóficos e sábios, inteligentes, mas moralmente terríveis. Por essa razão que da cultura judaica, da nossa sociedade ocidental, o pilar da moralidade ela vem da cultura judaica cristã, não é? Que tem muito a ver do que estamos precisando nos dias de hoje, não é? Se você olhar os 10 mandamentos, né? Se você for uma pessoa capaz de cumprir os 10 mandamentos, né? Não roubar, não matar, não cometer falso testemunho, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não cobiçar o que é do seu próximo. Ou seja, se você cumpre os 10 mandamentos que está escrito lá em Êxodo 20, com certeza você será um homem de alta padrão moral. Você será uma pessoa altamente moralista, não é? E ninguém vai poder falar nada contra você, né? Não é à toa que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque se você é uma pessoa que ama o seu próximo como a ti mesmo, com certeza você não vai roubar essa pessoa, você não vai querer violentar essa pessoa, você não vai querer desejar o mal a esta pessoa, né? E principalmente, se essa pessoa for de uma outra etnia, for de uma outra cor, você não vai ser racista com essa pessoa. Principalmente porque se eu amo uma pessoa como George Floyd, como a mim mesmo, não importa a cor de sua pele, eu vou ter por essa pessoa o mesmo amor que Jesus tem por nós. Não é à toa que Jesus deixou um novo mandamento, ou seja, além de amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, Jesus deixou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se você tem entendimento o que é um amor de Deus, com certeza, do coração dos homens não vai ter lugar nem espaço para violência, discriminação, preconceito ou racismo, porque você terá o amor de Deus em si. Bom, deixa aqui o que você achou sobre o vídeo de hoje, deixa o seu comentário, comente e se inscreva no canal e ajude o canal a crescer, não é? E aproveitando que eu estou falando de Deus hoje, todo sábado eu posto vídeos falando sobre o Apocalipse, não é? Acompanhe e ajude a dar um engajamento acerca desse assunto, não é? Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até, tchau e shalom.